Bom dia, pessoal, tudo bom? Professor Max aqui, mais uma aula de geografia. Quero desejar boas-vindas a todos vocês nesse retorno do nosso segundo bimestre, para todos vocês, os alunos do segundo ano. Assim, pessoal, com algumas novidades, para essa continuação do segundo ano, das aulas do segundo bimestre. Nossas aulas anteriormente, elas finalizaram o primeiro bimestre, para vocês terem uma ideia, bem ali passando o mês de abril, início do mês de maio. Em seguida começou o segundo bimestre, que foi o primeiro momento até o dia 30 de junho. E aí nós tivemos nossas férias. E aí agora durante o período das férias, a gente estava se programando para o nosso retorno presencial, porém ainda não temos autorização oficial de nenhum órgão, principalmente de órgão de saúde, para que as aulas elas voltem a ser presenciais, visto que nenhuma vacina até o momento foi colocada à disposição do planeta para combater aí a prevenção do coronavírus, Os números estatísticos no nosso estado, eles caíram bastante nos últimos dias. O Amapá não registra morte ainda faz um bom tempo, graças a Deus. Mesmo com algumas atividades já liberadas, como é a questão do comércio, o transporte coletivo. Nós tivemos realmente uma queda muito grande, dá sinal que a pandemia no nosso estado já está se controlando. Porém, alguns pais, a escola e a coordenação pedagógica, inclusive alguns professores, acham melhor realmente dar uma segurada ainda, por causa da questão da saúde dos senhores. A gente sabe que grande parte da população já foi sim infectada, porém uma outra parte ainda não. Então, zelando pela saúde de vocês, até mesmo pela nossa, nesse momento a gente vai ter aulas online ainda, só que uma novidade que eu quero socializar com vocês. Por exemplo, que anteriormente às nossas férias, as aulas estavam sendo gravadas e colocadas na plataforma do Proesc. A novidade para esse segundo momento do segundo bimestre é que as aulas sejam interativas ao vivo com vocês pelo Proesc. Ou seja, você entra, normalmente, como toda segunda-feira, você entrava às 7h30 em sala de aula, só que agora você vai entrar pela plataforma. E ali a gente vai estar ao vivo com vocês, interagindo com o material da Positivo ou com outros materiais, dando esse suporte para os senhores. Ou seja, nossas aulas serão pelo Google Meet, onde vocês terão acesso pela plataforma do Proesc. Então essa é a grande novidade que eu quero socializar com vocês. Ainda essa quinta-feira, que é a aula de hoje, estou disponibilizando esse vídeo para os senhores com relação à plataforma, com relação ainda esse primeiro momento da aula gravada, mas a partir da próxima segunda-feira a aula vai ser interativa com vocês pelo Google Meet. Professor, e como é que vai ficar a questão das nossas avaliações? Nós fizemos uma primeira avaliação valendo 10 pontos nesse primeiro momento e vamos ter a segunda avaliação no decorrer. Eu voltei as nossas aulas na plataforma do Google. E aí o que aconteceu? Eu encontrei diversas lacunas na plataforma. Por exemplo, algumas aulas que eu realmente dei uma acelerada, então eu voltei no livro, marquei esses tópicos que a gente acelerou um pouco o conteúdo, como nós tínhamos fechado o livro, aí a gente vai voltar no livro desde a primeira unidade e vai pontuar especificadamente esses tópicos que nós não debatemos. Então, o que passou despercebido, entre aspas, a gente volta, debate ele e discute com vocês ao vivo, tá? Então, esses são os informes. Então, daí a gente cria a nossa segunda avaliação e lança na plataforma. Com relação aos livros, que muitos devem estar se perguntando, professor, eu já fiz todo o meu livro de atividade, como que eu vou fazer? Esse livro de atividade eu vou estar recebendo, tá? Eu vou já agendar, hora, e para vocês entregarem esse livro para mim, eu vou verificar se pode ser via arquivo, vocês fazerem as fotos desse material, me encaminhar via Proesc,
essas atividades e aí a gente lança também a nota desse livro. A gente não fechou ainda as notas do segundo bimestre, fechamos o primeiro instrumento. Agora vem o segundo instrumento e as atividades que eu pedi para vocês, inclusive uma atividade lá pela Positivo On, eu também vou considerar como nota para vocês para o segundo bimestre. Pessoal, o importante disso tudo é que vocês não sejam prejudicados e que vocês também, a segurança de vocês com relação quando a gente fala a questão do vírus. Então a escola está realmente de parabéns por ter conseguido, juntamente com o Proesc, essa façanha de estar linkando vocês, interagindo de forma aí bem bacana ao vivo conosco, professores, nas aulas. Vai ser bem legal, vocês vão estar aí ao vivo, tirando as dúvidas, debatendo conosco, mesmo a gente mantendo ainda esse distanciamento, mas é para a segurança de todos. Tá bacana? Então olha só, o nosso segundo bimestre, então a gente vai voltar no livro do segundo bimestre. E uma das coisas que eu achei, uma das lacunas que eu achei, foi justamente esse primeiro conteúdo aqui, que são os espaços agrários. Então eu voltei na nossa primeira aula, dei uma olhada, vi que tinha ainda algumas coisas que a gente deixou muito superficial. E aqui eu quero socializar com vocês esse debate. Primeiro, começar pelo conceito de espaço agrário. Cuidado, existem dois conceitos de espaços agrários e espaços urbanos. Vou começar aqui pelos espaços urbanos. Os espaços urbanos são as cidades, onde tem a infraestrutura urbana, a de mobilidade urbana. Então, é um conceito. E o que seria o espaço agrário? O espaço agrário é o espaço rural. O campo não é a cidade. Cidade é urbano. Agrário é campo. Então, eu quero te dizer, diante disso tudo, que existe uma diferença. E eu vou entrar bem aqui. A diferença entre campo e cidade. Campo é a área rural, é onde estão atividades agrárias, tá? Por exemplo, atividade rural como plantações, a extração vegetal, mineral, a maioria estão nas áreas de campo. E a cidade, professor? A cidade onde está a mobilidade urbana, a movimentação, o fluxo de pessoas, rede bancária, não que não tenha isso no campo. Mas o que pode, professor, o que me diferencia ser campo e ser cidade? É simples. Existem áreas no campo que têm estrutura de uma grande cidade. Exemplo, interior de São Paulo. O centro do estado de São Paulo é a cidade de São Paulo. E aí muitos dizem assim, lá em São Paulo, olha como é a leitura. Eu vou passar o final de semana na zona rural de São Paulo. É o campo. Só que a zona rural de São Paulo é uma cidade com 300 mil pessoas, que é a quantidade de habitantes de Macapá, então tem que ficar ligado nisso. Porém, essa cidade lá do campo, que o paulista está se referindo, ela tem qualidades e características serem mais tranquilas. Por exemplo, uma cidade de São Paulo com 300 mil habitantes é pequena, porque a capital de São Paulo, que é São Paulo, tem 12 milhões de habitantes. Então é algo assim que para nós, amapaense, é impossível. O estado do Amapá tem 880 mil habitantes. Então isso para um paulista é algo muito pequeno. E para nós, amapaense, quando tu fala assim, eu vou para o campo, eu vou passar o final de semana no meu sítio, no meu terreno, que fica aí para a estrada. Para nós isso é pequeno, e é pequeno. Porque Macapá tem 330 mil habitantes, quase 400 mil. Santana tem 120 mil habitantes. E quando tu vai para o interior, por exemplo, Ariri, Tessalônica, Porto Grande, são locais pequenos, então são locais rurais. Então campo é isso. E você vai perceber outra situação. O campo, as características do campo do Amapá não que seja idêntico, mas é um pouco diferente do campo de São Paulo. Porque uma cidade em São Paulo com 300 mil habitantes, que lá diz que é uma área campesina, é uma área rural, lá o fluxo é como se fosse normal. Porém, essa cidade de 300 mil habitantes em São Paulo, ela produz diversas coisas. Ela produz milho, feijão, café, e aí leite, queijo. Então, é uma cidade
rural em São Paulo com 300 mil, mas que tem características rurais. E no Amapá, essa cidade campesina, ela muitas das vezes não apresenta toda essa estrutura. É do campo porque está no meio do mato, na floresta. Mas, por exemplo, não tem toda essa produção que tem uma cidade paulista. Mas, por estar ali distante do centro urbano, que eu quero deixar bem claro para você que vai fazer Enem, ela é uma cidade rural. E o que seria uma cidade, professor? É urbano. É cidade que tem transporte urbano, rede bancária, escolas, praças, shopping center. Dificilmente você vai pegar numa cidade campesina um shopping. Então, uma das características básicas para te diferenciar campo e cidade são essas redes logísticas. No campo, você não vai ver uma cidade do interior, um shopping center. Mas já numa cidade, né, nós já temos aí essas estruturas que configuram, né, uma cidade mais urbana, um shopping center. Você já tem uma rede bancária mais eficiente. Não que no interior não tenha um banco, mas quando você percebe, é uma agência bancária ali, pequenina, quando não um caixa eletrônico, com um atendimento muito, que eu posso dizer assim, restrito. Já numa cidade, não, a estrutura bancária ela é maior, você vê coletivos, ônibus, né, aeroportos dentro das grandes cidades. Então, isso são características básicas para se configurar uma cidade de um campo, tá? O fluxo de pessoas, né? Você vê que a maioria do fluxo realmente numa cidade do campo é durante o final de semana. Já na cidade é constante, é 24 horas durante todos os 365 dias do ano. Então isso é uma diferença entre campo e cidade. Muito cuidado que o Enem adora essa temática para vocês. Agora vocês já sabem qual é a diferença de campo e cidade. Está relacionada à estrutura. Campo tem uma estrutura mais rural, mais arcaica, voltada mais para a agricultura, pecuária. Tu não vê o cara criar gado no meio da cidade. Ele vai criar numa área mais distante de fazenda, uma área de campo, uma área campesina. Já a estrutura da cidade, ela é já estrutura mais de mobilidade, de fluxos e fixos, né? É a mobilidade dos setores funcionando aí. Joia? Continuando aqui, né, quando se fala dessa questão de espaços agrários, espaços urbanos, eu já estou entrando aqui na aula de geografia urbana, tá? Mas, quando se fala nisso tudo, a gente não pode deixar de falar dos setores da economia, meus amigos. Os setores da economia são divididos em 3 grupos. Aqui na tela para os senhores, eu vou ampliar aqui na tela para vocês, tá? Temos aqui o setor primário, o setor secundário, o setor terciário. Eu vou falar isso agora direcionado ao atual contexto que nós estamos vivendo, você que vai fazer Enem no 2º ano. O setor primário, né, pessoal? O setor primário é aquele setor que inclui a agropecuária, a silvicultura, o extrativismo vegetal, como o texto está pontuando aqui para vocês, né? Mineral, a caça. O setor primário é o setor que engloba essas atividades, né, do campo, tá? Então, preferencialmente a agricultura e a pecuária. Quando eu falo agropecuária, é a junção da agricultura com a pecuária, é o vegetal com o animal. Então, o setor primário está voltado para isso, está voltado para essa questão do extrativismo vegetal, mineral e a caça. Então, é o setor que eu posso dizer hoje que sustenta a economia nacional. Para você ter uma ideia, o principal produto da economia brasileira no mercado internacional hoje é a soja, né? E ela sai do setor primário, que é a agricultura. Depois nós temos os minérios, né, o petróleo nacional e outras atividades que englobam esse setor. Então, o setor primário, para você ter uma ideia, e eu vou te dar essa notícia em primeira mão, é o setor hoje que influencia diretamente positivo a balança comercial. Para você ter uma ideia, esse setor foi o que menos desempregou durante a pandemia.
né, acabaram de lançar esses dados pelo Ministério, né, da Economia, e para nossa surpresa, foi o setor que menos demitiu durante a pandemia, foi o setor primário. As pessoas que trabalham na agricultura, a agricultura foi que mais gerou emprego durante a pandemia, ou seja, a alimentação não parou, né? Enquanto os outros setores, como o setor terciário, que vamos já falar, que foi o mais afetado, depois o setor secundário, que são as indústrias, o setor primário fez o inverso, ele sustentou a economia nacional. O Brasil está entre os 10 países com o maior potencial primário do mundo. Recentemente, o Brasil recuperou a posição de número 1 de maior exportador de soja do planeta, que era dos Estados Unidos. Isso é atualidade, cuidado com o Enem. O Enem pode te cobrar isso ano que vem, né? Qual o setor brasileiro onde a economia, né, não conseguiu desacelerar? Primário. Pelo amor de Deus, não errem essa questão. Eles vão querer colocar para você que foi o setor terciário. Ele foi o mais afetado, que nós vamos já falar. Então, durante a pandemia, o setor primário segura a economia nacional. Ele não demite, ele contrata, porque coisas que eu até estava brincando ontem com a minha esposa, coisas que mais ganharam com essa pandemia foram farmácias e laboratórios, né? Farmácias e laboratórios, e a rede de supermercados abarrotados de pessoas, né? De vez em quando falava assim, lockdown, quando vocês olhavam os atacadores lotados, supermercado Fortaleza, Santa Lúcia, venderam muito. Então a alimentação se vendeu muito durante esse período, desses 4, 5 meses de pandemia, para vocês terem uma ideia. Então foi o setor que mais abarganhou, sem sombra de dúvida. O que seria o setor secundário, professor? São as atividades industriais. Esse setor sofreu muito no Brasil. Foi dos setores que mais demitiu. Depois do comércio, foi o setor que mais demitiu. Por quê? As indústrias brasileiras ainda são pequenas perto das indústrias mundiais. Então, um setor que sofreu muito, porque a atividade industrial, ela é um dos itens do setor secundário, mas nós temos aí geração de energia, como ele coloca ali, olha, construção civil. Como que se construiu durante a pandemia, né? Visto que o isolamento social era obrigatório. Então, a construção, obras no Brasil paralisaram, né? E aí nós tivemos alguns problemas de algumas indústrias do Brasil que tiveram que dispensar funcionários para depois tentar recontratar aí com o término da pandemia, que ainda não terminou. Então, a indústria brasileira, que aí tem geração de energia, construção civil, a indústria mineral, né, que a gente tem a extração de minério de ferro, a questão do petróleo e outra linha de montagem no Brasil, essas indústrias paralisaram. Nós tivemos, não sei se vocês se lembram, mas podem perguntar para os pais de vocês, a questão da queda do combustível durante a pandemia, que até a gente brincava, de meu Deus, o combustível vai baixar dos R$2, nós estávamos torcendo, né? Então, para ter uma ideia, até esse setor foi bastante afetado, porque os carros realmente se recolheram muitos nas grandes cidades, né? E aí a rede de combustível, esporte combustível, essa logística reduziu o atendimento. Então, foi dos setores que mais perdeu também. E aí a gente entra no setor que foi praticamente devastado. Só não foi devastado porque conseguiram se reinventar algumas redes logísticas, o setor terciário. Professor, o que atinge, o nome já está dizendo, o terciário, né? São algo que foram terciarizados, né? Serviços terciarizados, prestação de serviços, né? São essas atividades que envolvem o comércio, meus amigos, né? E aí eu destaco aqui para vocês a armazenagem, o comércio, serviço de transporte, saneamento, telecomunicações, fornecimento de energia elétrica, de atividades, né, que envolvem mercados financeiros, bolsas e administração pública, servidor público. Então, assim, por ser servidor público em si, foi um setor também que atingiu, né? Nós estamos acompanhando aí alguns estados quebrados financeiramente com a pandemia. Mas o setor terciário, ele não agrega somente isso. O setor terciário, ele agrega também a rede hoteleira. Turismo no Brasil e no mundo foi paralisado durante a pandemia. As praias foram fechadas. Tá? As praias foram fechadas, tanto do Rio de Janeiro, como as praias do Nordeste brasileiro, do Sul do Brasil. Então, a rede hoteleira esvaziou.
né? Hotéis esvaziaram. Então, o setor de serviço, ele agrega esse percentual de pessoas que trabalham na rede. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, o setor que mais crescia no Brasil, ou um dos que mais cresciam, era o turismo. E agora, durante o verão, para você ter uma ideia, alguns estados já estão abrindo porque há uma necessidade de abrir. Caso contrário, vão falir algumas empresas que gerenciam o turismo nacional e mundial. Então, com certeza, é o setor que mais sofreu. Eu, por exemplo, andava pela Salvador Diniz, Avenida Santana, inúmeras lojas fechadas, pessoas demitidas, o comércio demitiu muita gente porque a loja varejista, atacadista fecharam-se, né? Agora que a gente acompanha aí o restabelecimento dessas atividades, e meus amigos, eu tenho certeza, vai cair uma questão envolvendo, né, os setores da economia no Enem em janeiro, né? No início do ano que vem. Vai cair uma questão. Por que vai cair? Porque foi os setores que foram mais afetados, sem sombra de dúvida. Uns tantos, outros nem tantos, outros menos. E como eu já destaquei aqui, o setor que mais conseguiu equilibrar tudo isso, né, foi o setor primário, e os outros setores sofreram queda no Brasil, sim. Tá bacana? Então eu quero agradecer a aula de hoje, eu espero que tenha sido bem pontual para vocês. Eu acredito que fui, porque realmente ficou essas lacunas para a gente debater, né, durante esse período da pandemia, e as coisas aconteceram muito rápido, e agora está vindo pós-pandemia, que eu digo que vai ficar o outro legado, né? E na próxima aula, da próxima semana, a gente já vai trabalhar essa relação entre espaço rural, né, que é o campo, e espaço urbano, que são as cidades aí para vocês. Joinha, um forte abraço a todos vocês do segundo ano, em especial, né, a Adria e a Lara, que foram assim pessoas que me ajudaram muito durante esse período aí da pandemia com vocês, né, aguentando vocês. Obrigado, tchau.